Olá, pessoal. Esse é o nosso primeiro contato via YouTube. Eu não estou muito preocupada com a estética. Eu acho que quem migra do Instagram para o YouTube quer conteúdo, não quer estética. E claro, eu vou contar um pouquinho, de modo sucinto, o porquê esse trabalho, tanto no Instagram quanto a minha vida acadêmica, e se isso faz sentido para ti, nos siga, né? Acende aí o sininho do YouTube e aí você vai receber novos vídeos deste canal. Era o ano de 2014, eu adentrava o doutoramento, já estava numa estrada da docência universitária, a qual tive por longos 14 anos. Eu digo longos porque a docência universitária ela te permite conhecer, aprender, cair, levantar. Em 2014, eu resolvi então dar um pulo para a ciência política no âmbito do doutoramento. O meu orientador, João Pedro Schmidt, que inclusive autorizou que eu pusesse ao longo dos vídeos que eu mencionarei aqui por mais momentos, tanto o Lattes dele, o currículo dele, quanto o canal dele também, que é uma inspiração para mim. Ele me apresentou um projeto que até então não me era visível e eu fiquei me perguntando por que não era visível. Porque, no fundo, não era visível porque a formação jurídica nos permite enxergar. A terceira via, o terceiro momento. A gente entra na faculdade de Direito e no Civil 1, que é uma das disciplinas que eu também lecionei, a gente explica para o aluno que você ou é privado ou é público, o resto é um cestão só, né? A gente punha tudo num cesto só. A grande pergunta é, onde a gente coloca, como a gente classifica esse cestão onde ficam as associações, onde ficam as organizações religiosas com fins missionários, as ICES, que são as instituições de ensino superior, que é um movimento, uma grandiosidade sem precedentes, principalmente do sudeste para baixo do país, onde ficam os hospitais com selo de sebas, né, porque antigamente se chamava de filantrópicos, onde ficam. E aí a gente começou a conversar dessa grande pergunta que nasceu a tese, que inclusive está disponível no Linktree do YouTube, desculpa, do Instagram. E também aqui embaixo, a Nanda pode repositar aqui para vocês tanto o meu currículo Lattes como o academia.edu, onde eu reposito publicamente as publicações mais pomposas. Qual é a grande sacada disso tudo? A gente vai estudando e a gente vai se aprofundando e a gente vai pesquisando e entendendo que não havia uma legislação clara. Havia 17 legislações esparsas, muitas delas necessitando certificação, como o caso das OCIPs, das OS. E lá em 2010, uma CPI foi incorporada para tentar dar respeito e respostas e uma legislação pseudo-perfeita, né, para aquilo que na época, se não me falha a memória, eram 400 mil associações. Hoje, em 2025, o IPEA, que é o nosso Instituto de Pesquisa Aplicada, aponta para 832, para lá de 832 milhões de associações do país. Isso é um PIB gigante. Uma coisa que o IPEA deixa claro nas suas publicações: quem executa políticas sociais é o terceiro setor. São as organizações da sociedade civil, são hospitais, são escolas, são universidades, são associações que executam, claro, obviamente, quando a gente fala de política pública, a gente fala de uma política pública como uma demanda que veio da sociedade, que foi organizada em forma de, muito provavelmente, uma legislação, programa, projeto, inicialmente executada em termos de governo e se sedimentada depois em termos de Estado. Isso é cunhado de um artigo maravilhoso que eu vou deixar aqui abaixo do João. Acontece, pessoal, que nada é perfeito. Né? Nós temos uma pecha muito grande e sobre isso é que o pós-doc agora, a qual eu estou vinculada, vai enfrentar, dar um tibum, né?
para mostrar para vocês também aqui no canal, de que como é que a gente pode tentar explicar a vida em duas vias? Público ou privado, verde ou vermelho, isso ou aquilo. É impossível, a vida é muito complexa. Como é que uma legislação que nasceu em 2014, foi reformada profundamente em 2015, foi reformada mais do que profundamente em 2016, e o ano passado foi promovida a uma nova reforma que não a modifica, mas redefine em grande medida seu cenário, não é? Isso significa que não é fácil, não é simples e ela não é perfeita. Ela vem trazer, claro, e trouxe, não é, aquilo que a CPI já punha como sendo referência, que é a transparência, que são novos contratos, abandonou os convênios, deixou os convênios lá para o âmbito da saúde, nos trouxe formas transparentes de um município deixar para o munícipe claro para onde ir o dinheiro público, para onde vai o dinheiro público, o dinheiro alcançado pelas OSCs em nível privado também, que é possível, mas precisa constar na legislação, e sobre isso a gente vai falando nas aulinhas sequentes. Mas aqui eu te pergunto, por que as cooperativas não estão na 13019? Aí você pode me responder rapidamente se você for do âmbito jurídico. Ah, porque elas não oferem lucro. Mas o importante não é oferir lucro. Todo mundo ofere lucro. O Estado busca lucro, as associações precisam de lucro. O terceiro setor, ele se movimenta também por lucro. A diferença é a reinversão, não é? A gente reinverte para a missão social o estatuto da associação. E precisa de lucro, senão não consegue viver. Ainda mais com a modificação de 2024, que traz uma intensidade daquilo que a gente chama de vínculos perenes, que mais adiante a gente vai entregar aqui. Então, assim, por que hospitais comunitários ou com selo de SEBAS, ou por que as universidades comunitárias que contemplam a LDB, que fazem parte, inclusive, junto com as escolas comunitárias da LDB, não estão claramente visíveis na 3019? Deixa eu aguçar vocês com essas perguntas e a gente continua por meio desse canal aqui a partir do nosso próximo episódio. Então, o que não é terceiro setor? Porque, afinal de contas, para pensar. O que é terceiro setor, a gente acabou de falar, mas o que não é? E por que a lei não define de fato o que é? Será que é uma intenção plausível, pensável do legislador? Ou será que é realmente uma lacuna, uma replicação? Ou é aquilo que eu vou dizer agora e vou dizer com o fundo do meu coração? É falta de pesquisa, de entendimento, é falta de pessoas que se debruçam ao tema. Estou te chamando, estou te convocando a isso. E ao longo da minha pesquisa no estágio pós-doutoral, eu vou entregar tudo que eu encontrar. Então, nos sigam. Aqui embaixo do canal vai ter sempre alguma dica de leitura e nós vamos seguir a nossa caminhada rumo, né, a pequenos momentos até você se comunicar energeticamente que seja comigo nessa caminhada. Muito obrigada por ficar até aqui.